Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV 247, da TV Soulnick. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou ao vivo em São Paulo, diretamente da Padaria Real. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro, são 10h30 da manhã. Estou começando a transmissão hoje um pouco mais tarde. Peço desculpa e voltar para casa na Padaria Real, prontos para começar o programa. Sejam bem-vindos. Estou já aqui com jornais. Vamos ver quem será o primeiro a se conectar hoje com a TV Soulnick. Estou aqui com a Folha de São Paulo, com o Globo, para lermos jornais junto com vocês. E antes disso, queria falar um pouco sobre o parlamentarismo. Eu sou fã do parlamentarismo. Eu sou fã do parlamentarismo. Vejam o que aconteceu na Itália, por exemplo. A Itália, que é parlamentarista, claro, como toda a Europa. Não sei se há alguma relação, mas os países mais prósperos são parlamentaristas. Não são todos, há exceções, né? A Bulgária é parlamentarista, mas não é próspera. Olá, Caterine Castro, como está você? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Isel Pinheiro. O parlamentarismo torna as negociações e as resoluções políticas muito mais ágeis, muito mais objetivas. Então, vejam só, até ontem o governo da Itália era um governo de direita, comandado pelo ministro do Interior, que era uma espécie de chefe da Casa Civil lá, Matteo Salvini, cara de extrema direita, amigo do Bolsonaro, amigo do Orbán da Hungria, estava naquele eixo da direita, e tinha aquele papo, a onda da direita está tomando conta da Europa, não é só no Brasil e tal. Bom, esse Matteo Salvini estava criando grandes problemas em relação aos direitos humanos, não deixava na Itália e etc. Ele estava num governo, numa aliança com os 5 Estrelas. Olá, Carlos Roberto Silva, seja bem-vindo. Estava nessa aliança com o Partido 5 Estrelas, mas insatisfeito com a aliança, resolveu sair para provocar novas eleições. Quis dar uma demonstração de força, né? Que sempre acontece com os caras autoritários, né? Os caras autoritários querem mostrar que são fortes, sempre. Então, o que aconteceu? Em vez de haver eleições, os 5 Estrelas se aliou com o Partido Democrático, de centro-esquerda, e a partir de hoje o governo da Itália é de centro-esquerda. Então vejam só que delícia que é o parlamentarismo. Ontem era de direita, hoje é de centro-esquerda. Acabou o problema com a imigração, acabou a onda de direita na Itália. Londres, mesma coisa. Boris Johnson, outro autoritário, parecido com Trump, malucão, fechou o parlamento para impor a sua opinião sobre o Brexit. Ele queria sair da Europa sem acordo. E marcou para o dia 9 de setembro, né? Segunda-feira, o fechamento do parlamento por um mês para não haver discussão sobre o Brexit. O que aconteceu? Ontem o parlamento se reuniu, deu um chega para lá no Boris. O Boris perdeu a maioria, e para perder a maioria ali na Inglaterra é o seguinte: o parlamento é uma sala que tem 2 arquibancadas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. De um lado sentam-se os deputados do Partido Conservador, do outro, do Partido Trabalhista. O que aconteceu? Um deputado do Partido Conservador atravessou o salão, sentou-se do outro lado, virou membro do Partido Trabalhista, e o Boris Johnson perdeu a maioria naquela hora, sem burocracia. E o cara mudou de partido atravessando o salão, simplesmente. O Boris Johnson perdeu a maioria. Os deputados
impediram, proibiram Boris Johnson de sair do Brexit sem nenhum acordo, adiaram a data do Brexit. Logo em seguida, o Boris Johnson tentou marcar novas eleições para mudar o Congresso, para mudar a composição da Câmara a seu favor, do Parlamento a seu favor. Os deputados votaram contra de novo. Isso no mesmo dia. Aqui fica horas votando, semanas. Se elege um cara de extrema direita, tem que esperar agora 4 anos. As ferramentas, digamos assim, são muito lentas. Então, qual é a única forma do presidente cair fora? É o impeachment. Aí mesmo foi implantado a forceps. Em 1900, que o Jânio tinha o Jango fosse presidente, seu frente, né, ficou vigiando o presidencialismo no Brasil, os militares, o parlamentarismo, e daí o parlamentarismo, não podem nem ouvir falar em parlamentarismo, presidencialismo, que é o voto por voto, mas não é. Não é. O parlamentarismo é maravilhoso, os países inteligentes adotam o parlamentarismo, os países prósperos, a maioria deles são parlamentaristas, toda a Europa praticamente é parlamentarista. E agora o Brasil, com esse governo maluco, destrambelhado, que ninguém sabe para onde vai, o parlamentarismo está sendo mais ou menos efetivado na prática, com o Rodrigo Maia. Quer dizer, a Câmara e também o Senado, né, resolveram assumir a pauta do governo, já que o governo, todo mundo já viu que não tem condições de implementar políticas para fazer o Brasil crescer, que é o que importa, né? O governo tem como principal missão fazer o país crescer, né? Trazer a prosperidade, trazer o bem-estar social. Quando o governo não consegue, cria-se um vazio de poder, e esse vazio de poder está sendo ocupado pela Câmara dos Deputados. Então estamos vivendo agora no Brasil um semipresidencialismo, né? Um presidente que ataca, insulta, cria a todo momento crises diplomáticas, como agora com o Chile, insultando a presidente chilena, insultando o pai dela, insultando os chilenos, insultando os que foram vítimas da ditadura sangrenta do Chile. E o equilíbrio, né, está ali na Câmara, com Rodrigo Maia, que está procurando manter o país dentro da legalidade. Mas vamos aos jornais de hoje, meus caros amigos. Estou aqui com o Globo. O Globo. Vamos ver o que dizem os colunistas. Bom, traço do Chico. Tá vendo? Esse é o governo Bolsonaro. É por isso que o Rodrigo Maia tem um papel importante. Até a direita chilena repudia ataque de Bolsonaro a Bachelet. Após a alta comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, o presidente Pinheira e políticos de direita chilenos repudiaram o ataque. Bolsonaro supera Maduro nos ataques a Bachelet. A conexão está muito difícil hoje por causa das nuvens. É impressionante, mas as nuvens influenciam as conexões. Então eu vou aqui acelerar a leitura antes que a conexão caia de novo. Desculpem, a conexão está caindo. País pária, escreve Merval Pereira. Sim, Bolsonaro sempre foi assim, mas está cada dia mais Bolsonaro, menos presidente da República. A diferença é que nos 28 anos como deputado federal, as barbaridades que dizia ou fazia poucas vezes eram levadas a sério, como quando elogiou o torturador Coronel Brilhante Ustra, ou disse que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada por ser feia. Raramente seus arroubos autoritários tinham repercussão na vida política do país.
eram inócuos. Seu desassombro deixa de ser uma qualidade quando coloca o país em uma situação embaraçosa diante do mundo civilizado, ou defende teses que na pessoa física poderiam causar apenas revolta, mas na jurídica criam crises políticas que vão se avolumando. Verônica Nicolau de Fortaleza, bom dia. Carmen Silva de não é de Fortaleza, bom dia também. Cometeu a mesma afronta contra a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, de desrespeito. No caso de Bachelet, ainda demonstrou uma visão enviesada, pois creditou a seu pai uma ideologia revolucionária que os historiadores negam. Essa divisão, a inviabilidade de uma coalizão não restrita radical, coloca o governo no isolamento interno, da mesma maneira que no plano externo estamos nos tornando párias com os controversos posicionamentos sobre o meio. Então, para os interesses políticos imediatos de Bolsonaro, o isolamento no plano interno não é mau negócio, já que ele estimula o choque contra o PT, mas no externo traz prejuízos econômicos concretos e nos coloca à margem do mundo ocidental, com exceção dos Estados Unidos. Suas atitudes, cada vez mais desabridas, o levam a situações com frequência. Quando recebeu aquela desazada bênção do Bispo Macedo da Igreja Universal, Bolsonaro chorou. Recentemente, repetiu que às vezes acorda à noite angustiado, como já fizeram anteriormente, ao lembrar-se da facada que levou na campanha presidencial. O fantasma do drama vivido naqueles dias não abandona o presidente, que, como já escrevi aqui, pode estar sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, que ocorre em pessoas que sofrem situações com risco de morrer. Como decorrência do TEPT, a literatura médica registra transtornos de ansiedade, de humor, anorexia nervosa, paranoia, narcisismo. Muitos desses fatores estão presentes no cotidiano de Bolsonaro. A paranoia vem marcando a ação cotidiana do presidente. Os limites que lhe são impostos pela democracia o estão irritando. Descobriu que não pode tudo. Ameaçou não passar a presidência para o vice-presidente Hamilton Mourão enquanto estivesse no hospital, mas teve que recuar. Disse que poderia deixar o interino na Procuradoria-Geral da República, mas vai anunciar o substituto de Raquel Dodge nos próximos dias. Anunciou em altos brados que quem manda é ele, mais ninguém. Os recursos de que dispõe são limitados. Numa reportagem, usam sola de sapato e cabeça para chegar ao seu objetivo. Numa entrevista, fazem perguntas, além de perguntas. E, claro, todas as perguntas cabem, inclusive as duras, as desconfiadas e mesmo as inconformadas. Jornalistas são, por natureza, seres inconformados. No início da semana, houve uma enxurrada de críticas aos jornalistas que entrevistaram Glenn Greenwald no Roda Viva. A maioria das críticas veio de gente que queria demonstrar posição, que reagiu, como sempre, na guerra política que traumatiza a nação, julgando jornalistas como inimigos de uma causa. O raciocínio seria mais ou menos assim. Se Greenwald recebeu e divulgou conversas inapropriadas de Moro e Dallagnol, ele atacou a Lava Jato e defendeu Lula. Se os jornalistas apertaram Greenwald, eles são a favor da Lava Jato. Bobagem. Os jornalistas que entrevistaram o editor do site Intercept fizeram o que sempre fazem. Perguntas, e o entrevistado as respondeu. Mas fizeram perguntas muito idiotas, convenhamos. Luiz Fernando Veríssimo, bom, já passou, Roda Viva já era, hoje é quinta-feira, foi segunda-feira, chega de Roda Viva. Luiz Fernando Veríssimo escreve, é guerra. Nós estamos sendo atacados. Quem somos nós? É isso nos definir. Temos tipos diferentes, mas no momento, o que deve nos unir é o fato, agora inegável, de que que isto não é um país, isto é uma zona de guerra, e eles atiraram primeiro. Cada novo pronunciamento do Bolsonaro é um morteiro que nos atinge.
Cada nomeação esdrúxula para o governo mais estranho da nossa história parece ter sido feita especificamente para nos obrigar a usar a palavra esdrúxula, o que inibe qualquer reação mais séria. Temos um civil mais militar que o país já conheceu, para nos confundir. Aguarda-se a explicação que nosso futuro embaixador em Washington dará para isso e em que língua. A campanha mais intensa deles contra nós é a que está começando agora, com ataque frontal à inteligência brasileira. Verbas para pesquisa estão sendo cortadas. As gargalhadas, não duvido. A grosseria foi quase uma por criticar as mortes da esquerda em 1973, entre esses comunistas, seu pai brigadeiro. Alberto Bachelet era general da Força Aérea Chilena e se opôs ao golpe que derrubou o presidente Salvador Allende. Foi preso, torturado e morto pelo regime comandado por Augusto Pinochet. A ex-presidente e sua mãe também foram torturadas. Bolsonaro não se constrange em falsificar a história brasileira. Na terça-feira, ele disse que o regime militar foi nota 10 na economia. Fingiu não se lembrar da hiperinflação e do aumento da dívida externa, que o país levaria décadas para pagar. A declaração de ontem obrigou o presidente do Chile, Sebastián Piñera, a repreender Bernardo Melo Franco. Na primeira aparição de Dilma Rousseff no Congresso após o impeachment, o cerimonial previu que ela se sentasse ao lado de Fernando Haddad. A poucos minutos do início do evento, alguém arrastou a plaquinha com o nome dele até o canto da mesa, para alívio do ex-prefeito, que não se dá com a ex-presidente. Mesmo sob ataque, Moro é o mais bem avaliado do governo, é manchete. 54% consideram sua atuação ótima ou boa. 25 pontos a mais que a avaliação de Bolsonaro. Dória compara a fala do presidente à crítica de Lula. Chamado de ejaculação precoce por Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo disse que também foi criticado pelo ex-presidente Lula em 2016, quando venceu Fernando Haddad na disputa pela prefeitura da capital. Vamos ver os colunistas da Folha. Editorial da Folha, Borduna na carta. Os prejuízos do destempero verbal de Bolsonaro ao país são lamentáveis. Ainda mais preocupantes são seus flertes confusos com atitudes autoritárias. O estilo autêntico, para usar uma expressão cultivada nos círculos situacionistas, do presidente Jair Bolsonaro, o estilo autêntico sobressaiu mais uma vez na conversa que travou com esta Folha na manhã de terça-feira. A resistência da Polícia Federal, as tentativas de intrusão em nomeações de escalões inferiores, responsáveis por investigações envolvendo familiares do presidente, foi taxada pelo mandatário de babaquice. Sua intenção, afirmou, seria apenas a de dar uma arejada no comando daquela organização. Ao ministro Paulo Guedes, outrora reverenciado como uma enciclopédia pelo chefe, sobrou a pecha de chucro na política. O titular da economia também foi alertado para o risco de tomar porrada do presidente, caso não apresente compensações convincentes para sua obsessão por fazer reencarnar alguma forma de CPMF. Outro que assumiu sob a expectativa de acumular superpoderes, embora sistematicamente solapado pelo presidente desde então, Sérgio Moro foi qualificado de ingênuo. O ministro da Justiça, segundo Bolsonaro, seria rechaçado no Senado, caso fosse indicado ao STF. As farpas contra a correligionária e líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, atingiram a pretensão da deputada de disputar a prefeitura paulistana com apoio de Bolsonaro, que acusou de ter um pé em cada canoa. Tratou-se de uma crítica indireta às movimentações do governador João Dória, cujas simpatias políticas pela parlamentar do PSL são notórias.
apesar de ele estar obrigado a apoiar a eventual recandidatura do atual prefeito, o tucano Bruno Covas. Mas, como o estilo presidencial não parece combinar com sutilezas, Bolsonaro também mandou um recado direto a Dória. O desejo do governador de disputar o Palácio do Planalto é uma ejaculação precoce. A esta altura, parece claro que o chefe de Estado não quer mudar a conduta. Amanheceu nesta quarta-feira, ofendendo a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, o que causou um novo incidente de... Se eu levantar a borduna, todo mundo vai atrás de mim. E eu não fiz isso ainda, disse ele na conversa com a Folha. Espera-se que não tenha refletido suficientemente, como costuma acontecer, a respeito da bravata autoritária que deixou solta no ar. A carta não oferece bordunas ao exercício do Estado de Direito. Esse é o editorial da Folha de São Paulo. Vamos rapidamente avançar. Nada de interessante aqui no painel. À primeira vista, vamos ver o que mais temos aqui na Folha. Sucessão vira nova batalha de ex-juiz. Em processo de fritura, ministro da Justiça deve tentar emplacar substituto de diretor-geral. Pois é, o Maurício Valeixo saiu de férias ontem, não volta mais. Após as recentes declarações de Bolsonaro à Folha, a saída do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, é tratada internamente como quase irreversível. Valeixo, no entanto, está até o momento decidido a não pedir demissão e aguardar a definição sobre sua exoneração. Mesmo que a poeira volte a baixar, frase que tem sido muito usada por dirigentes da polícia, a avaliação interna é que a demissão já está certa. Em um processo de fritura política, a cada dia por Bolsonaro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve enfrentar uma batalha para emplacar o substituto de Valeixo no principal cargo da polícia. Bolsonaro afirmou em Café da Manhã com a Folha na terça-feira que o comando da polícia precisa dar uma arejada. Essa turma da PF está lá há muito tempo, tem que dar uma arejada. Ele ainda chamou de babaquice a reação de integrantes da corporação às declarações dele sobre trocas na instituição. Questionado na manhã de quarta sobre a declaração na cena do Palácio da Alvorada, o presidente respondeu: não é arejado na PF, tudo tem que ser... É o que eu falei para um cara fracasso na gestão. O desmoronamento do projeto Lava Jato que ele tinha para o Ministério. Deve colocar fim também à breve passagem de Igor Romário na direção da PF. Igor é um dos principais nomes da Lava Jato, tendo sido coordenador da força-tarefa da operação em Curitiba. Ele é diretor de combate ao crime organizado, terceiro cargo da hierarquia da polícia. Roberto Leonel, que foi presidente do COAF até semanas atrás, também era parte da proposta de Moro para levar ao governo o modelo da Lava Jato. Nesta quarta-feira, ontem, após a publicação das novas declarações de Bolsonaro, Moro mais uma vez se calou sobre a crise na Polícia Federal. Seu silêncio tem incomodado a cúpula da PF, para a qual a postura deixa a corporação exposta a interferências políticas. O ex-juiz federal ficou apenas 3 minutos em um evento marcado pela pasta e foi embora sem responder a perguntas dos jornalistas. O Ministério convocou a imprensa para uma entrevista sobre a terceira fase de uma operação de combate à pedofilia. O ministro fez o discurso de abertura, falou por cerca de 2 minutos e disse que teria de ir embora para outro compromisso. A reportagem perguntou a Moro enquanto ele se retirava sobre a troca de comando da PF. Ele não respondeu, acenando com a mão, dando tchau. Desde o início da crise com a PF, o ministro falou sobre o assunto apenas uma entrevista para a Globo News. A agenda desta quarta foi a primeira convocada no formato de entrevista coletiva, que pressupõe a dinâmica de perguntas e respostas. O presidente Jair Bolsonaro, diz aqui a Folha, atacou a Rede Globo
E o Jornal Nacional. Ao sair do Alvorada, Bolsonaro respondeu uma pergunta sobre o aniversário de 50 anos do Jornal Nacional, feita por plataforma online alinhada ao presidente. Olha só, imprensa brasileira prima, entre outras coisas, por fechamento de jornais, rádio e televisões. A TV Globo nasceu em 1965. É uma empresa, então, ditatorial. O esporte agora é me atacar, disse Bolsonaro sobre a Globo. Adélio cita missão divina e obsessão por matar Bolsonaro e Temer. Matéria de Joelmir Tavares, preso há um ano, depois da tentativa de assassinato do então candidato Bolsonaro. Adélio Bispo de Oliveira mantém fixa a ideia de matar o atual presidente da República e também Michel Temer. O desejo é reiterado por ele no Presídio Federal de Campo Grande, como mostram laudos psiquiátricos e documentos no processo judicial aberto após a facada em Bolsonaro. O crime completa um ano nesta sexta-feira, amanhã. O autor se recusa a receber tratamento para controlar o transtorno delirante persistente, doença mental com a qual foi diagnosticado, e ameaça matar Bolsonaro e Temer para cumprir uma missão que ele diz ter recebido de Deus. O grau de periculosidade foi considerado pelo juiz Bruno Savino, da Terceira Vara da Justiça Federal, em Juiz de Fora, ao decidir pela internação de Adélio por tempo indeterminado. Por precaução, o magistrado alertou as equipes de segurança de Bolsonaro e Temer sobre as intenções do detento. Ao longo de avaliações psiquiátricas nos últimos meses, que levaram o juiz a declarar o réu inimputável, Adélio deu mostras de que pode arquitetar novos ataques. Sobre Bolsonaro, afirmou que se sente na obrigação de concluir a missão para a qual foi escolhido por Deus, que teria a finalidade de salvar o Brasil. Repete que coisas ruins podem acontecer se não executar a ordem divina. Quando eu sair, eu vou matar o Temer. Sei até onde ele mora, no Alto de Pinheiros. Disse ele a um dos avaliadores, citando o bairro de São Paulo, onde vive o ex-presidente. Falou também que uma vez que o acompanha, já lhe disse para comprar uma arma. Falou também que uma voz que o acompanha já lhe disse para comprar uma arma e acabar com a vida de Temer. Em suas alucinações, ele acredita que os dois são parte de um plano para entregar riquezas do Brasil ao FMI, à máfia italiana e aos maçons. Simpático a ideias de esquerda e ex-filiado ao PSOL, Adélio afirma que eliminar Temer e Bolsonaro seria uma forma de conter o suposto perigo. As investigações mostraram que a obsessão do autor por política se aprofundou no período em que Temer chegou ao poder, mas não há indícios de que ele tenha planejado atentar contra a vida de Temer. A Polícia Federal obteve provas, no entanto, de que Adélio estava interessado em averiguar o perfil de outros políticos quando chegou a Juiz de Fora, em agosto de 2018, já disposto a atacar Bolsonaro. João Amoedo é maçom, ele digitou no Google em 29 de agosto de 2018, sentado em uma lan house da cidade mineira, para verificar a possível relação entre o então candidato do Novo e a Fraternidade. A informação consta em relatório da PF, baseado no histórico de sites acessados por ele no estabelecimento. No YouTube, ele ainda assistiu a vídeos sobre uma possível associação do então presidenciável à maçonaria. Àquela altura, fazia 15 dias que o agressor havia desembarcado na cidade, depois de sair de ônibus de Florianópolis e passar por São Paulo. O histórico de buscas na Lan House refletia sua mente caótica. Quem pesquisou, entre outros temas, sobre motos da marca Harley Davidson, locais para se hospedar no município e vagas de emprego para servente de obras e atendente de telemarketing.
Adélio se instalou em uma pensão no centro, a 1 quilômetro da esquina onde deu a facada. 3 semanas atrás, a reportagem da Folha foi uma mulher se apresentou como nova dona da casa de 2 meses e se limitou a dizer que a pensão não existe mais. Tudo o que quer é apagar o karma que a passagem do criminoso representou. Segundo vizinhos, o espaço deixou de funcionar como hotel há 6 meses e será transformado em restaurante de comida japonesa. A antiga dona e um hóspede do lugar morreram nos meses seguintes à facada, mas a PF descartou suspeitas de relação das mortes com o caso. A nova proprietária mandou fazer reformas na entrada e pintar a fachada, agora com detalhes em verde-limão. Para ficar na pensão, Adélio pagou adiantado, como era exigido de todos os clientes, um valor de R$ 430, referente ao mês de permanência. Também apresentou um atestado de bons antecedentes. Comentou que estava à procura de emprego na área de construção civil. Algumas vezes foi visto com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo que ia a um culto evangélico. Discreto, tramava calado a morte de Bolsonaro. Ao vasculhar os 4 celulares apreendidos com Adélio, 2 deles tão velhos que não tinham mais condição de uso, e imagens de circuito de TV, a PF concluiu que ele mapeou os locais por onde o candidato passaria na visita à cidade da zona da Mata Mineira. Ele fotografou previamente, por exemplo, as imediações do hotel em que Bolsonaro teria um encontro com empresários. No dia do evento, poucas horas antes da facada, Adélio chegou a ir à portaria do salão onde o político deu a palestra, o que mostra que ele já rondava o seu alvo. Andar por uma cidade desconhecida e nela rapidamente se relocalizar geograficamente era algo fácil para Adélio, que desde os 16 anos passava extensas temporadas longe de sua terra natal, Montes Claros, no norte de Minas. Parentes contaram à Folha que ele sempre foi nômade, mas voltava para perto da família de tempos em tempos, quando tinha vontade. Sem uma convivência íntima, os irmãos e sobrinhos não acompanharam, por exemplo, o envolvimento de Adélio em política, a filiação ao PSOL entre 2007 e 2014, e o interesse dele por temas como maçonaria e conspiração global. Segundo o Aldeir, irmão dele, só dava para conversar com Adélio pelo telefone se ele ligasse, porque Adélio mudava de número constantemente. Adélio morou em São Paulo, Uberaba e Balneário Camboriú. Em 20 anos, trabalhou em 39 empresas. Foi vendedor de livros, operador de máquinas em uma fábrica de shampoo, garçom, copeiro, pedreiro, balconista de farmácia, atendente de telemarketing. Depoimentos dados depois que foi preso jogariam luz sobre sua inquietude. Ele disse a psiquiatras na cadeia que mudava de município, de emprego, de telefone, toda vez que perseguia que estava sendo vigiado ou perseguido. Em um dos exames, afirmou que era seguido por um carro preto, independentemente da cidade onde estava, que chegou a contar 25 placas diferentes no mesmo veículo. Para ele, as placas eram trocadas justamente para confundi-lo. Adélio não soube explicar a família dizer de uma namorada, uma policial de... Recentemente, ele passou a dizer que ouviu de Deus uma ordem para não se envolver amorosamente com mulheres. Por causa disso, busca controlar desejos sexuais. O único desejo é o de completar a tal missão que ecoa em seus pensamentos. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Essa é uma TV de jornalismo, essa é uma TV que rejeita fake news. Notícia e o boato é que a notícia tem que responder a 5 perguntas fundamentais. O que, quem, onde, como e por quê. Quando essas perguntas ainda não estão respondidas, ou é um boato, ou é uma notícia ainda incompleta. Muito obrigado a todos por assistirem. Eu faço transmissões ao vivo, não confundam com lives, porque lives sempre se relacionam com o Bolsonaro. Sempre faço transmissões ao vivo, várias vezes ao dia, a qualquer momento, quando dá vontade, quando há novas notícias ou quando
é necessário, quando eu me sinto obrigado, me sinto no dever de conversar com vocês para trocarmos ideias. Até a próxima.